Só há conhecimento à maneira do relâmpago. Essa é uma frase do Walter Benjamin. E assim, por serendipity. Serendipity é uma palavra em inglês que não tem uma tradução boa para português, mas eu achei essa frase pesquisando coisas na internet, encontrei essa frase do Benjamin. A maneira de serendipity, né? E só conhecimento, a maneira do relâmpago veio muito a calhar, né? Campo Grande tem muitos relâmpagos e eu acho essa frase muito linda e ela é a epígrafe da minha fala, a epígrafe da minha palestra. Vamos para o slide 2. Sejam realistas, exijam o impossível. Essa é uma pichação que foi feita nas ruas de Paris, na época dos protestos de maio de 1968. O nome da minha fala, o título da minha fala é Arte para além do espetáculo. O que eu quero dizer com isso? Espetáculo é um conceito específico, desenvolvido pelo Guy Debord, o teórico francês situacionista. Então, já aqui no título a gente tem um conceito desenvolvido pelo pensamento de esquerda, né? Agora, minha fala se dirige a todos, sejam essas pessoas de esquerda ou de direita. Mas, talvez essa discussão do espetáculo seja mais fácil de adentrar para alguém que comunga, que está em comunhão com o pensamento de esquerda. O que é o espetáculo, né? É o falso, é a dimensão falsa da vida que aliena a gente, aliena as pessoas. E o capitalismo ele faz uma manutenção constante do espetáculo porque ele está interessado em manter todo mundo na chave do consumo, né? Na chave que vai proporcionar lucro para ele continuar funcionando como sistema. Então o espetáculo é isso, o falso que nos aliena. Bom, essa é a definição que eu tô dando, né? E por que a minha fala começa com o situacionismo, né? Vai ser uma fala sobre política, vai ser uma fala sobre arte. Bom, o situacionismo surgiu no seio da arte. Eles antes eram letristas, né? Internacional letrista, depois desavenças, fragmentaram-se, viraram internacional situacionista. Então o situacionismo é considerado a última vanguarda histórica, né? E eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa imagem. É uma pichação e a gente pode refletir sobre essa categoria pichação, essa categoria artística, para alguns artística, para outros mero vandalismo. O que é a pichação? Independente do que ela se é vandalismo ou se é uma forma de arte, ela transmite mensagens políticas no espaço público, né? E em maio de 68, os estudantes estavam influenciados pelas ideias e frases dos intelectuais, pensadores e ativistas situacionistas. Tem outro dado curioso sobre os situacionistas. Eles surgiram no seio da arte, mas depois eles negaram essa filiação com a arte, com a intenção de
de demolir a categoria arte por eles entenderem a categoria arte como mais mais uma modalidade de alienar, mais uma modalidade de uma modalidade ineficaz diante dessa afronta ao espetáculo, que eles buscavam fazer uma afronta ao espetáculo e emancipar a sociedade ocidental do espetáculo. É isso, vamos para o slide 3. Então tá, o espetáculo é um problema em nossas vidas. É um problema em nossa sociedade. Se buscamos ser uma afronta ao espetáculo, eu acredito que essa afronta começa com uma conscientização. Essa palavra é importante, né? Conscientização. Como é que você vai fazer uma afronta ao espetáculo? Começa por um processo de se conscientizar, né? E se conscientizar é fazer um exame, né? Do seu pensamento. Você avaliar o seu pensamento, você tirar as coisas a limpo, né? O que presta, o que não presta. Uma crítica, uma avaliação dos nossos pressupostos e premissas. Então, a conscientização passa por um processo epistemológico, assim, de esforço de autoconsciência para chegar no entendimento da sua situação, né? Social, política, espiritual, numa sociedade que restringe seus potenciais ou tenta restringir seus potenciais. Slide 4. Agora vem essa imagem dessa pintura do Marcel Duchamp, A Noiva, uma pintura de 1912, produzida em Munique. Então eu falei de situacionismo e agora eu volto para trás no tempo e mostro uma pintura que não é cubismo, não é futurismo, uma pintura esquisita do Marcel Duchamp. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Tá? Bom, não existiria situacionismo sem surrealismo, não existiria surrealismo sem Dada. E o Duchamp é importante, tanto para o Dada quanto para o surrealismo. E ele é importante para o cenário atual, a situação atual da arte. Essa categoria que a gente chama de arte contemporânea, coloco aspas, né? Porque aqui eu estou problematizando as várias categorias, né, na minha fala de hoje. Então, vamos olhar essa tela do Duchamp. Tá. Quando eu me formei em artes plásticas, né? Então, na academia é ensinado pra gente que a arte contemporânea é um período histórico da arte que vem depois do modernismo, da arte moderna. Então, tem aí uma narrativa e uma criação de uma categoria nova que se pretende histórica, mas é o presente. Tem alguma coisa bem frágil nisso, né? Bem problemática, né? Então, a arte contemporânea é um rótulo vago, mal elaborado, e a gente tem que pensar criticamente e questionar, ou então elaborar, né? Tentar compreender para que presta esse rótulo, né? Alguma coisa a gente tem que fazer e não ficar na mera preguiça e no semi-historicismo, né? A minha fala de hoje vai fazer uma afronta ao semi-historicismo, a alienação
de nós todos, né, diante das narrativas mal elaboradas, impostas de cima para baixo. Vamos pensar as coisas, né? A história da arte, história com H maiúsculo, a história que ainda está sendo escrita, da transição do moderno para o contemporâneo, é frequentemente feita com afobação, na chave grande narrativa, presunçosa e eurocêntrica. Nós, pessoas, cidadãos comuns, letrados e letrados, leigos, especialistas, se é que isso existe no quesito arte contemporânea, nós queremos participar da elaboração do discurso em arte. Participar, hein? A gente quer participar. Não é certo sermos excluídos do processo de elaboração desse discurso. Vamos então pensar por que essa exclusão se dá, né? Por que a arte moderna foi, como rótulo, foi abandonado em favor de um novo rótulo que é mal explicado, a gente não sabe muito sobre ele, o que caracteriza ele, etc, etc. Tá, mas independente desse movimento todo de problematizar, de ceticismo, de questionar, que eu estou propondo aqui, independente disso, é importante a gente ter responsabilidade, né? A gente atacar ou desafiar a grande narrativa com responsabilidade. O Duchamp é importante para a gente entender a produção atual, certo? Então, vamos olhar aí o Duchamp mais um pouco. Essa pintura, A Noiva, foi feita 1 ano antes da Roda de Bicicleta, que é o primeiro ready-made assistido. Eu não sei se é o português a melhor tradução, mas assisted ready-made é um ready-made que envolve a junção de duas coisas, ou duas ou mais coisas. Então, o a primeira manifestação ready-made da história, apesar de que ainda não tinha esse nome ready-made, foi em 1913, tá? 1913 com a roda de bicicleta. Vamos pro próximo slide. Próximo slide, a gente tem uma imagem do grande vidro, a noiva despida pelos seus celibatários mesmo. É uma obra do Duchamp, produzida ao longo de 8 anos, e é uma obra que ele não completou, ele não compreende, ele não entende que essa obra foi finalizada. Ele deixou ela inacabada, tá? E eu tô mostrando para vocês porque de 1913 em diante, 13 ou 14, ele vai para Nova York com as várias ideias que ele acumulou na Paris, em Munique, e com essas várias ideias ele tem uma mudança na forma dele de trabalhar, de fazer arte. Essa mudança se expressa não só com os ready-mades, mas com o uso do vidro, etc. E a fase de Munique, as pinturas de Munique concluem um período muito intenso de estudos de imersão do Duchamp em questões como a quarta dimensão, e isso é importante aqui pra gente hoje, essa espécie de aventura matemático-mística que alguns desses artistas ocidentais, cubistas, estavam envolvidos. Não só ocidentais, tinham russos, tinham pessoas do leste também, um pouco pessoas com um pé no oriental ali, próximas da Rússia ali, enfim, trabalhando em Paris, mas para dizer que as coisas não são tão simples, a história precisa ser remexida e a gente tem que ver coisas atrás, informações escondidas atrás das camadas, e eu vou chegar lá, vocês vão entender por que essa história toda. Vamos só ler essa frase do Duchamp. A produção de uma época é sempre sua mediocridade, Duchamp teria dito.
e o que deixa de ser produzido, ou o que não foi produzido, é sempre melhor do que aquilo que acabou sendo produzido. Uma frase bem provocativa, né? O Duchamp, no Grande Vidro, faz uma espécie de diagrama do erotismo do seu período anterior, em que ele enfrentou, se aproximou dessa dimensão mística da quarta dimensão, tá? Então, o Grande Vidro é uma espécie de diagrama dessa aproximação, espécie de diagrama desse fracasso. Então, o que não foi produzido é melhor do que o que veio a ser produzido. É um pouco a fórmula escondida aí por trás do diagrama Grande Vidro, esse diagrama do fracasso da fase anterior, que essa fase que se conclui com o período de Munique. Então, do período de Nova York em diante, do período do Duchamp, Nova York em diante, 1913, 14 em diante, o que fica mais evidente, né, é a sua negatividade, né? Por exemplo, na própria expressão anti-arte, né? Dadae anti-arte, né? Nessa própria expressão já está bem explícito essa negatividade. Alguns autores, como Agamben, vão ler os gestos duchampianos como nihilistas. Então essa negatividade é o que vai ficar mais evidente de 13, 14 em diante. Nessa frase também, da produção da época, ser sempre a mediocridade da época. Mas o que está para além dessa camada, dessa primeira camada que aparenta ser apenas negatividade, né? O que está para além dessa camada? Duchamp é um mestre em esconder o ouro. O ouro que o Duchamp atinge, né? Com as suas alquimias, o ouro que ele conquista como artista. O ouro do Duchamp não está onde a gente pensa que ele está. O Duchamp está constantemente fazendo moldes negativos das suas intenções, negativos da sua real obra. E Duchamp nos apresenta esses moldes e esses negativos. O que ele tem essa expressão, que eu acho que é a expressão para designar esse tipo de procedimento a negativo, expressão allegorical appearances. Vamos para o slide 6. Então, no slide 6, você está vendo aí a roda de bicicleta do Marcel Duchamp e a roda do Arthur Bispo do Rosário, um brasileiro de Sergipe, que produziu uma obra magnífica, muito linda, basicamente dentro de um hospital psiquiátrico horrível. Ele fez uma obra maravilhosa. E esse trabalho à direita é um dos trabalhos que o Bispo do Rosário produziu. Essa negatividade do Duchamp, esse ceticismo do Duchamp, vamos colocar assim, foi muito influente, decisivo na constituição da nossa atual paisagem artística. A abertura do campo de possibilidades que o Ready-Made abriu, uma não hierarquia de materiais de arte e materiais não artísticos. Essa não hierarquia se tornou hoje realidade consumada. Mas o Bispo do Rosário não deve nada a Duchamp. Quando empregou canecas, sandálias, colheres, rodas de bicicleta, entre outros materiais não artísticos, na fazedura, no fazimento do seu universo plástico simbólico. Ele não deve nada, tá? Bispo não recebeu educação artística formal e não conhecia a história das vanguardas europeias. É altamente improvável que ele tenha visto a roda de Duchamp em livro ou revista. Qual conclusão a gente tira disso? Que conclusão? Coincidência? Essas duas formas terem essa similaridade, né? É mera coincidência? Vamos para o slide 7. Bispo nasceu em 1909, morreu em 89, sergipano, artista art brut, outsider, marginal, diagnosticado esquizofrênico paranoico. Para
produziu praticamente toda a sua obra na colônia Juliano Moreira, na época um hospício de condições degradantes no Rio. Slide 8. Mistérios similares, ou coincidências para os mais céticos, ocorrem também na trajetória da artista popular Conceição dos Bugres. Esta artista, trabalhadora da roça, mãe de 2 filhos, começou uma prática de escultura a partir do momento que viu um rosto numa cepa, numa raiz de mandioca, e decidiu realçar esse rosto. Ela viu um rosto assim, que nem a gente vê cavalo, rosto nas nuvens. Ela viu um rosto na mandioca e foi lá e realçou essa imagem e ela gostou do resultado. E a partir desse momento, depois da mandioca, ela começou a fazer esses rostos em madeira. Ela começou a fazer esses bugres, os bugres da Conceição, sem saber que ela resgatava uma tradição de totens Guaicuru, Cajuel, hoje desaparecida. Uma tradição que desapareceu, mas que foi registrada em desenhos de viajantes, etnógrafos, antropólogos e outros pesquisadores. E essas ilustrações podem ser encontradas em museus em boa parte do mundo. Então, que mistério é esse também, né? Vamos para o slide 10. Então, aqui no slide 10, vocês estão vendo a roda recorrendo em vários períodos da história da humanidade, tá? Tem uma imagem hindu, essa espécie de alto relevo, baixo relevo, não, desculpa, esse alto relevo aí hindu. No centro você vê essa carta de tarô, Roda da Fortuna. Ali em cima à direita uma gravura do Dürer, Albert Dürer, Roda da Fortuna aí, uma gravura renascentista do Dürer. Embaixo uma Roda da Fortuna medieval, da Europa medieval. Então, a roda em diversos períodos e contextos culturais diferentes. Por que essa recorrência da roda? Desde a arte hindu até o nosso tempo, até o período atual. Slide 11. Não podemos compreender o mistério, mas com astúcia podemos retornar dele com as cestas cheias. Uma frase linda, praticamente um koan na sua poesia enxuta. A frase nos ilumina sobre a relação do homem, a nossa relação com o mistério, né? A relação do homem com o mistério. Não podemos compreender o mistério como não podemos compreender o vínculo formal de Duchamp com o bispo e o resgate da tradição de totens Cajuel via Conceição dos Bugres. O debate não se encerrará, esse mistério fica em aberto, não podemos compreendê-lo. O debate não se encerra, se é coincidência ou se existe alguma coisa misteriosa aí, que pode ser estudada ou não, também fica em aberto, mas com astúcia, segundo Bella, com astúcia podemos atravessar o mistério e dessa travessia retornar com as cestas cheias de frutos. Slide 12. O historiador de arte alemão Aby Warburg foi definitivamente alguém que nos legou cestas cheias. Esses tipos de mistério, persistência de certas informações nas imagens em épocas e contextos diferentes, como por exemplo a recorrência da roda, resgate inconsciente / intuitiva dos totens dessa tribo Cajuel pela Conceição, sem conhecer essa tradição. Esse tipo de mistério é exatamente o terreno que o Warburg se dispunha a tentar entender através do seu trabalho, criando metodologias, conceitos próprios. Vejam, por exemplo, quem quiser pesquisar mais a fundo, o conceito dele de Nachleben. Uma tradução imperfeita seria sobrevivência ou vida póstuma.
Slide 13. O Aby Warburg, quando ele fez a viagem famosa dele para o oeste americano, nos estados do Colorado e Novo México, o Warburg ele pesquisou os índios Pueblo e fez o seguinte procedimento de coleta de dados. Numa certa comunidade Hopi que ele passou, ele foi lá, falou com algumas crianças, pediu que elas desenhassem no papel, essas crianças, uma cena de um conto alemão, porque o Warburg contou para essas crianças o conto, porque o conto tinha uma cena de relâmpagos, e o Warburg desejava ver, ele queria ver como as crianças iam desenhar os relâmpagos. Se elas iam desenhar os relâmpagos já sob a influência ocidental, de um jeito, aspas, realista, ou se as crianças desenhariam o raio, o relâmpago, na forma tradicional da sua cultura, isto é, o raio como uma serpente seta. Dos 14 desenhos coletados, apenas 2 ainda traziam o raio serpente seta. Esse teste do Warburg foi feito em 1896. Então eu estou querendo trazer aqui para minha fala uma reflexão sobre o desaparecimento de traços culturais, ou mesmo de culturas inteiras. E eu quero que a gente reflita sobre isso, uma questão urgente. Slide 14. Vocês podem ver um bugre inacabado da Conceição. Essa imagem é um screenshot de um vídeo de uns repórteres filmando no ateliê do Mariano, neto da Conceição, que continua a tradição dos bugres. E o Mariano conta que esse bugre foi deixado inacabado pela Conceição. Slide 15 é a última pintura do Iberê Camargo, que foi deixada inacabada porque ele pintou antes de falecer. Ele pressentiu que a morte estava chegando. Foi lá, acordou no meio da noite e foi pintar e começou essa pintura e não terminou. E essa pintura tem essa força, né? Não só a força dessa história, mas a força desse inacabamento, né? Dessa persistência do Iberê na pintura, né? Um trabalho muito impressionante. Não tem uma semelhança formal dos rostos do Iberê Camargo tardio e os rostos dos bugres. O que são os rostos? O que são essas figuras? Vamos para o slide 16. Certo, Lucas. Mas o que você quer com tudo isso? Arte além do espetáculo? Ciência sem nome? Culturas distantes das nossas? Que bagunça é essa? Aonde isso vai chegar? Então, queridos ouvintes, aonde isso vai chegar? Aqui no slide 17, que eu chamo de... Vocês podem ver um diagrama, tá? Nesse diagrama, eu chamo esse diagrama de interdisciplinaridade da fala, ou interdisciplinaridade da palestra de hoje. Aqui vocês veem 5 campos, 5 disciplinas que são combinadas para construir conhecimento novo sobre arte de diversos contextos diferentes. Vamos combinar disciplinas para observar esses fenômenos, essas manifestações artísticas
com uma ótica mais dilatada, combinando ferramentas de diversas disciplinas. E dessa forma superar categorização simplista e além das categorizações simplistas tão problemáticas, tão nocivas, porque elas perpetuam o espetáculo no fim do dia. A categorização simplista produz um entendimento pobre. E o entendimento pobre produz alienação, ou seja, a alienação perpetua o falso e o espetáculo. E aparta a gente da vida, da vitalidade que a gente quer conquistar de volta. Seja através da arte, do ativismo, da revolta, da vontade de tomar as rédeas, né? A gente quer a vida para além das amarras, a gente quer se desencilhar das amarras. Então, um entendimento preguiçoso produz um entendimento de arte pobre e superficial. Então a gente vamos se abrir para arte de outras culturas, vamos ir além das categoriazinhas simples, rasas. Esse diagrama do overlap aí das várias disciplinas: estética, antropologia, semiótica, história da arte, ciência sem nome. Esses são os campos que eu estou aplicando hoje, mas não são os únicos campos possíveis de aplicar e combinar. Mas eu estou, para fazer essa fala de hoje, eu combinei esses campos para produzir essas ideias, esses pensamentos que eu estou passando aqui para vocês. Então eu poderia ter outros campos cruzando e intercalando com o meu diagrama. Esses são os que eu usei. Slide 18, não vou falar muito sobre. Basicamente, esse diagrama são 4 ontologias, segundo esse antropólogo francês Philippe Descola. 4 ontologias que podem ser encontradas em diversas culturas do planeta, do mundo. Temos naturalismo, que é a nossa ontologia, a ontologia ocidental, que a gente está operando nessa ontologia aí, naturalismo. Em cima tem animismo, embaixo totemismo e depois analogismo por último. Nesse diagrama ele mostra como é o mundo para o animismo, o mundo para o naturalismo, supostamente objetivo. O mundo do totemismo é subdividido, o mundo do analogismo é amalgamado. Ele mostra a vida interna dessas ontologias, as relações do ser na chave animista com o externo. Então é uma tabela, e eu acho interessante esse diagrama porque ele relativiza aí, de um jeito importante. Ele mostra várias espiritualidades, o que o humano pode assumir. E eu proponho que o saber, a construção do saber, a construção do conhecimento permita a participação de outras vozes, não só a voz eurocêntrica ocidental na construção do nosso saber. Outras vozes devem participar. O entendimento de arte é amplo. Então vamos para o próximo slide. Esses são 2 dançarinos, 2 crianças dançarinas de Bali, um conjuntinho de ilhas na Indonésia. A frase ali, vou ler para vocês: nós não temos arte, nós fazemos tudo da melhor forma possível. Então, eu vou encerrar agora a minha fala com
esse pôster, a beleza está nas ruas, a beleza está na rua, né? A beleza está na rua. Um pôster que você poderia encontrar nas ruas de Paris em maio de 68. Você vê um garoto ou uma moça tirando uma pedra na polícia ou em algum edifício, a gente não sabe. E eu encerro com esse pôster, eu encerro com essa imagem para incentivar vocês a pensar onde está a beleza. Tá nas ruas, a beleza tá em Bali, a beleza tá em São Paulo, nas galerias de arte. Onde está a beleza? Ou o que é a beleza? E para além dessas perguntas muito amplas, talvez eu tenha conseguido desencadear alguns relâmpagos em vocês, ouvintes, durante a minha fala. Talvez a gente tenha avançado um pouco rumo a uma conscientização que nos permite fazer frente ao espetáculo. Eu deixo a pergunta para vocês. A gente se aproximou de uma conscientização? A gente se aproximou de um horizonte situacionista, de suprimir a arte em favor da vida-arte, ou arte-vida? Pode a minha fala estar livre do espetáculo? Tem ela alguma chance de estar livre do espetáculo? Come on, come on, come on, come on now.